A raiva não é companheira de ninguém, muito menos de político. Difícil não falar sobre o 7 de setembro em São Paulo, em que nós vemos um presidente comedido em Brasília e um presidente raivoso em São Paulo. Um fato que me chamou a atenção é que foi um movimento em prol da liberdade e da democracia. Famílias, gente séria, trabalhadores, com seus filhos, lutando pela liberdade e pela democracia. Eu fiquei preocupado com isso, porque eu não perdi a minha liberdade e vivo num país democrático. Ou seja, será que a imaginação do povo brasileiro é tão fértil dessa forma, em que ele se sente sem liberdade e não vivendo numa democracia? Um outro fato que me chamou a atenção, muito interessante, muita gente jovem, casais jovens, se preocupando com o país. Isso é importantíssimo. Mas, por outro lado, ficaria muito triste se eu perguntasse para cada 10 brasileiros que estavam na Avenida Paulista quantos leram a Constituição Federal. Acredito que ninguém leu. Bom, é difícil falar do governo Bolsonaro com referência à sua entourage, né? Ou seja, o seu batalhão de defensores. Mas, na minha opinião, de uma pessoa que já viveu a vitória de Jânio Quadros, que assistiu à queda do governo de Jânio, a subida dos militares ao poder, que assistiu à queda de Collor, enfim, uma pessoa que tem uma certa memória política. Na minha opinião, espero que os brasileiros comecem a pensar seriamente sobre isso, que as instituições brasileiras, os 3 poderes, estão sólidos. O que a sociedade ainda não percebeu é que os ocupantes desses poderes são incompetentes. Ou não? A raiva, toda a ira sobre o Supremo Tribunal Federal é porque, em função desta incompetência política, que o Supremo Tribunal Federal passou a ser legislador. As leis mais importantes, as últimas leis mais importantes que o Brasil ingressou, foram produzidas pelo Supremo Tribunal Federal pela omissão do Poder Legislativo. Ora, se os casos caem no Supremo Tribunal Federal, em que a legislação não prevê, o Supremo Tribunal Federal legisla, passa a ser legislador. Então, o que está havendo no Brasil é uma falta de competência. A ficha limpa foi feita pela população, não foi feita pelo Poder Legislativo. Então, o que eu acho que a gente precisa ter um pouco é um cuidado com essas pessoas que estão ocupando esses poderes e que são colocados por nós, sociedade. Esse é um aspecto que a sociedade precisa começar a refletir seriamente e tem elementos para isto. Bom, o aspecto político do governo Bolsonaro, na minha opinião, é um governo que simplesmente não tem mais o que fazer. Impeachment eu acho muito difícil, com 1 ano e 4 meses para o término do seu governo, se criar um trauma terrível e muito mais tendo um vice-presidente da República que não se sabe o que ele veio fazer. Né? Que o próprio presidente da República o acha incompetente também, né? O comparou a um cunhado. Bom, sobre o aspecto político, Bolsonaro acabou, de uma certa forma, ofendendo o Supremo Tribunal Federal e partindo para um aspecto pessoal, em que é muito interessante a gente ver alguns jornalistas que defendem o governo Bolsonaro, de uma certa maneira, acanhados, dizendo que aquele ato foi um ato cívico. Como que é um ato cívico? Perante lá a família brasileira que estava na avenida, em pé no asfalto, ouvir do presidente da República que o Supremo Tribunal Federal tem canalhas. Quer dizer, isso não é conversa para uma sociedade que está começando a
a ser democrática e a entender o que é liberdade. Bolsonaro cortou as relações com o Supremo Tribunal Federal e ele depende do Supremo Tribunal Federal para resolver uma questão dos precatórios. Ele fechou essa porta. Então Bolsonaro está fechando a porta para todos, para tudo, até para ele. Então falar em liberdade, é ele que está perdendo a liberdade. E ele não está sabendo usar do processo democrático. Então, eu acho que a sociedade precisa pensar um pouco, fazer uma profunda reflexão sobre os momentos que nós estamos passando. Ele já pediu desculpas, não pessoalmente ao ministro Moraes, mas pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal, já fez uma carta, né, redigiu uma carta junto com o ex-presidente Michel Temer, ou seja, me parece que voltou atrás a tudo aquilo. E agora ele precisa dar uma resposta àquelas pessoas, aquelas famílias que foram com esposas, filhos, achando que estavam fazendo alguma coisa pela liberdade do Brasil. O que, na verdade, ele estava fazendo um movimento de pressão para não ser preso, para que a sua família não seja indiciada na rachadinha. E o que mais me surpreendeu foi o fato de transformarem o Queiroz em herói nacional. Pobre Brasil, pátria amada, maltratada.